foi na qual... Muito bem, gente. Os acidentes domésticos envolvendo eletricidade, envolvendo aparelhos eletrodomésticos, são muito mais frequentes do que a gente imagina e crescendo, né? Nós temos estatísticas recentes, estudos recentes, mostrando que esses números mais que dobraram do ano passado para esse ano. E uma explicação que nós podemos encontrar é a seguinte: até uns 3 anos aí atrás, o país vivia uma relativa tranquilidade econômica, né? Prosperidade. O governo lançou aquela linha branca, né? Facilitando a aquisição de eletrodomésticos. Então, todo mundo comprou eletrodoméstico novo. O número de eletrodomésticos nos lares brasileiros multiplicou muito, né? E, com isso, mais possibilidade de acidentes. E nós vamos conversar aqui com o João Carlos Lima, que é engenheiro eletricista e professor na área de eletrotécnica. Tudo bem, João Carlos? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. João, o que mais provoca acidente com o eletrodoméstico? Olha, numa instalação elétrica, o que acontece hoje é o seguinte: realmente, igual você falou, houve um aumento muito grande do que a gente fala da demanda elétrica. O que é isso? Grande quantidade de equipamentos elétricos sendo introduzidos hoje nas áreas de trabalho das casas, na área de serviço, secadora, teve máquinas... um momento em que todo mundo comprou eletrodoméstico para valer. Aquecedores, panela elétrica. Então, o que aconteceu é o seguinte: houve um aumento muito grande de equipamentos eletroeletrônicos. Com isso, houve o quê? As instalações elétricas, principalmente as mais antigas, elas não estão preparadas para isso. E, além do mais, também existe um certo desrespeito às normas de instalação. Então, eu acho que a gente deve falar que hoje as pessoas não conseguem prever o número correto das tomadas das instalações elétricas. Para te dizer uma coisa com relação a acidente, desde 1997, pela NBR 5410, é obrigatório o uso de um dispositivo nas instalações elétricas que protege as pessoas contra choque elétrico. Esse equipamento é conhecido como DR, diferencial residual. É um dispositivo instalado no quadro de distribuição das residências que, se uma pessoa fazer um toque acidental, ele desliga a rede elétrica. Mas ninguém usa isso. Mas é obrigatório desde 1997 pela norma brasileira. E como é que chama o equipamento? Chama diferencial residual. Os profissionais já conhecem porque hoje já está sendo utilizado. Ele é colocado no quadro? Ele fica no quadro de chaves, vamos dizer assim. No quadro lá de energia. E a função dele é proteger a fuga da corrente elétrica dos aparelhos eletroeletrônicos. Então, por exemplo, nós temos aí uma geladeira, nós temos uma máquina de lavar, nós temos um chuveiro elétrico. Então, se a pessoa faz um toque acidental, que vai tomar um choque, esse aparelho desliga, ou seja, desenergiza o circuito antes que a pessoa sofra o choque elétrico. Mas é caro esse aparelho? Não. O problema é muito de desconhecimento dos profissionais que estão desatualizados, porque hoje os projetos novos, das residências novas, já utilizam esse equipamento. Eu já fiz várias visitas a obras hoje, já utilizando esse dispositivo. E os profissionais que estão defasados, eles desconhecem, não sabem como ligá-los, entendeu? E isso já é um fator preponderante para criar acidente. Bom, vamos falar também, você tocou numa questão importante, que é a qualificação da mão de obra, né? Porque, obviamente, bons profissionais e picareta a gente tem em todas as áreas, em todos os ramos. Quer dizer, e com eletricidade, gente, não pode brincar, né? De jeito nenhum. Você quer ver outro problema sério? Hoje, a gente faz uma inspeção numa instalação elétrica e é comum a gente verificar as isolações das emendas feitas com fita crepe, feita com fita durex, feita com esparadrapo. Feita com fita nenhuma. Até com sacolinha de supermercado. Então você imagina, uma fita isolante que hoje custa
pouco mais de R$3, com 20 metros de comprimento, ela tem uma proteção de isolação para 40.000 volts. Quer dizer, que garante que não vai haver fuga naquele ponto. Sim. No entanto, o que O acontece? cara prefere passar uma Consegue sacolinha. a sacolinha, a fita crepe que vai ressecando, que vai perder na emenda. Dá mole pro azar, aí, né? E por aí. Né? Inclusive, nós selecionamos aí algumas fotos de esses pequenos acidentes domésticos que podem, né, pequeno quando começa, né, mas podem transformar-se em grandes incêndios. Nós separamos aí algumas fotos, se o pessoal puder mostrar. E nessas fotos, inclusive, nós temos algumas gambiarras, né? A gambiarra é uma instituição nacional. Justamente. A gambiarra, gente, é o seguinte, você até estava comentando comigo ali antes da nossa entrevista, que a gambiarra, né, na verdade, ela significa aquelas lâmpadas colocadas usada antigamente nos parques, nas diversões, nas barraquinhas, entendeu? Que era temporário, né? E hoje tradicionou depois tomou outra. Isso. É bom a gente ver essas fotos, olha, gente, que olha o que um curto-circuito pode provocar, porque aquilo ali é plástico. Né? Pois é, aqui, o que acontece ali, ó? Aquele dano que a gente vê ali, para chegar naquele ponto, significa um excesso de calor. Esse excesso de temperatura vai provocando um aquecimento. A gambiarra. Justamente, o que acontece é o seguinte, ó, isso é comum de encontrar em várias instalações elétricas. Agora, por que isso? Se você perguntar a um profissional... Aquela ali, vou te interromper de novo, olha o cara... Você sabe explicar o que é aquilo ali? Na realidade, ele precisava de ter um adaptador especial, porque no Brasil, o nosso sistema de tomada, aquela tomada 2P mais T do novo padrão brasileiro, sim. Eu queria pedir você uma oportunidade de falar isso aqui para muitas pessoas que às vezes falam mal dessa tomada. Sim. Essa tomada, na realidade, o padrão dela, se você observar, ela tem uma profundidade e ela faz isso para evitar o choque elétrico nas pessoas. Ali o cara precisava de um adaptador, ele preferiu enfiar uma chave de fenda com um arame do lado. Ali aquele arame é porque aquele adaptador é um adaptador americano, então ele devia estar com uma tomada de um padrão diferente e não tinha o adaptador especial e fez aquele improviso que está ali. Entendeu? Isso é um erro muito grande. Bom, tá? Ele é pedir, né? É pedir. Justamente, diria para você o seguinte, ele não sabe que ali é um ponto de mau contato, tem uma dissipação de calor muito grande, ele está pagando energia para isso. Ainda tem detalhe, fica pagando energia 24 horas, né, pelo consumo. Ok, eu estou vendo ali nossos caracteres aqui, queria me desculpar com vocês, porque é acidentes domésticos, não é acidente domésticos, né? Ali foi uma falha nossa aí, perdoe. Muito bem, agora, nós sabemos, já foi colocado aqui, que gambiarra provoca acidente, que o mal profissional provoca acidente, né? E tirando isso, essa questão das gambiarras e das instalações inadequadas, o que o usuário pode fazer? Muito bem. Em primeiro lugar é o seguinte, ó, se você vai comprar um apartamento, então, por exemplo, você deve solicitar a verificação de um profissional sobre as condições dessa fiação. Eu posso dizer para você o seguinte, uma instalação elétrica, ela dura, no mínimo, 20 anos. O condutor de cobre não acaba. O cobre, ele sempre é reciclável. Então, se as pessoas utilizar com cuidado, ou seja, prever os equipamentos, é muito comum as pessoas perguntar quantas tomadas eu coloco num recinto. A maioria dos profissionais não sabe, mas isso é normatizado. A norma está escrita, é só consultar, diz o seguinte, que numa cozinha deve ter um mínimo de tantas tomadas para tantos metros de perímetro. Então já houve um estudo ali, ó, onde a pessoa fazendo normatizado, ele vai adequar os equipamentos de acordo. Buscar orientação. Buscar uma pequena orientação, uma verificação anual, porque a fuga de corrente não é só acidente, provoca aumento do consumo de energia elétrica, vai doer no bolso. O risco da utilização. Existe, por exemplo, tomadas, os aparelhos portáteis, por exemplo, vou dizer aqui, o secador de cabelo e a chapinha, são dispositivos de potência maior.
Então eles utilizam uma tomada especial, que não é vendida em qualquer loja, não é vendida em qualquer setor, mas ela é própria para encaixar o pino, correto, porque o pino é mais grosso. Então a pessoa, não sabendo, força aquele aparelho, vai utilizar esse aparelho molhado, pode tomar um choque por fuga de corrente, entendeu? Então existe uma série de problemas que as pessoas desconhecem. Já houve uma série de acidentes no Brasil. A Abracopel, tenho que citar aqui, que é a Associação Brasileira de Conscientização pelos riscos da eletricidade, sempre coloca isso, porque está alarmante a morte de pessoas. Sim. Entendeu? Teve uma criança que morreu eletrocutada num resort, porque colocou a mão no poste, houve uma fuga de corrente e matou esse menino. Os casos são muitos, né? Então são muitos casos que provocam isso. E em resumo, meu amigo, eu acho que ficou claro aí o seguinte, evitar gambiarra, entendeu? Não pense que você é eletricista, né? Não pense, a não ser que seja mesmo, né? Mas eletricista amador, seja aquele profissional, vamos dizer, meia boca, né? Meia colher, ou você mesmo que é atirado eletricista, cuidado com isso, cuidado com isso. Evite essas gambiarras, né? Evite as emendas, e nada melhor do que consultar um profissional, né? Se você está com um problema de saúde, você consulta um médico. Você não vai chegar na farmácia e pedir um remédio e tomar por conta própria, é a mesma coisa. Consulte um profissional, que eletricidade, gente, é complicado. Eletricidade é coisa séria. Provoca incêndio, provoca morte pelo próprio choque, né? Muita gente morre aí eletrocutada todo dia e muitas vezes por fatores que poderiam ser facilmente evitados, né? Então, eu acho que é isso, né? Vamos procurar sempre um profissional. Ok, tudo bem. É uma coisa que é bom salientar também, que em termos de choque elétrico, não vem só o choque elétrico, pode vir acarretado do incêndio. Sim. A corrente que mata um ser humano, para a pessoa ter ideia, é de 30 milésimos quando ela circula entre os dois braços de uma pessoa. Então vai provocar uma parada cardíaca, uma fibrilação ventricular, a morte é imediata e o socorro tem que ser imediato. E tem também a questão da intoxicação, né? Porque a gente está falando de incêndio. Tudo bem. Existem casos de morte por intoxicação, porque nem chega a pegar fogo, vamos dizer, na casa, no apartamento, no quarto. Mas aquela fumaça tóxica do plástico queimando, a pessoa está dormindo e morre. Eu gostaria de enfatizar a respeito disso também. É porque às vezes as pessoas desconhecem. Hoje já existe um condutor elétrico que é antitóxico. Você imagina, ele não gera fumaça no caso de um curto-circuito. Tá O que vai acontecer? É obrigatório o uso desse fio em todas as instalações que tenha acesso ao público. Então, todas as instalações de bancos, de obras especiais, que onde vai ter público, é obrigatório usar esse tipo de condutor, conhecido como os condutores não halogenados, que no caso de um curto-circuito ele não vai gerar fumaça, que é o que mais mata, inclusive, por intoxicação. Perfeito. Vamos lá, vamos ficar de olho nisso aí, gente. Não vamos brincar com a tal da eletricidade, não, que o negócio é sério. Muito obrigado pela sua presença, acho que o papo foi muito bacana, super esclarecedor. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje tem um violeiro aqui que vende seus discos, que vende seu trabalho no sinal de trânsito. Vamos falar dos animais mais mortais, dos bichos mais mortais do mundo, entre outros assuntos. É um minuto só.